O milagre que mudou a vida de André, quando a fé venceu o desespero. André sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele sustentava a família como mecânico em um pequeno bairro de São Paulo. Casado com Ana, pai de 2 filhos, Pedro, de 10 anos, e Maria, de 6, ele vivia uma vida simples, mas feliz. Até que tudo desmoronou. Há 3 anos, André começou a sentir dores fortes nas costas. No início, achou que era apenas cansaço do trabalho, mas com o tempo, as dores pioraram. Os médicos diagnosticaram uma hérnia de disco severa, que comprimia seus nervos. As crises o deixavam de cama por dias, impossibilitado de trabalhar. As contas começaram a se acumular. Ana, que era costureira, fazia horas extras para tentar suprir as despesas, mas não era suficiente. A situação ficou tão crítica que eles começaram a atrasar o aluguel. O dono do imóvel ameaçou despejo. Foi então que André caiu em depressão. Ele se sentia um fracasso. Como provedor, não conseguia mais sustentar sua família. As noites eram de insônia, o desespero consumia. Até que um dia, enquanto caminhavam pela rua, Ana parou em frente a um templo da Igreja Universal do Reino de Deus. "Vamos entrar aqui, André?" Ela pediu, com os olhos cheios de lágrimas. "Não temos mais para onde ir, precisamos de um milagre." André relutou. Ele nunca havia sido muito religioso, mas a dor e o medo o fizeram ceder. Entraram. Dentro do templo, o ambiente era diferente de tudo que ele já havia visto. As pessoas oravam com fervor, algumas chorando, outras levantando as mãos. No altar, o pastor falava com autoridade sobre a fé que move montanhas. André sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. "Deus não desistiu de você." O pastor declarou, olhando diretamente para ele, como se soubesse de sua dor. "Hoje é o dia da sua libertação." André não entendeu como, mas aquelas palavras o tocaram profundamente. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem à frente, Ana o puxou pela mão. Tremendo, ele se ajoelhou no altar. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma unção tão forte que André sentiu algo queimar dentro dele. "Espírito de dor, de derrota, de depressão, sai agora em nome de Jesus." O pastor ordenou. André começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se um peso imenso estivesse saindo de suas costas. Naquele momento, ele não sentiu mais dor. "Você está curado." O pastor declarou. "Mas não pare por aqui. Volte amanhã para a fogueira santa das terças. Deus tem mais para você." André saiu do templo diferente. A dor não havia desaparecido completamente, mas algo dentro dele havia mudado. Ele acreditou. Nos dias seguintes, André e Ana começaram a frequentar a igreja com fé. Participaram da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. André aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas, não como uma obrigação, mas como um ato de fé. Mesmo com pouco dinheiro, eles deram o que podiam, confiante de que Deus multiplicaria. Na fogueira santa, André foi ungido com óleo e orou com os obreiros. O pastor explicou que a fé sem obras é morta, e que ele precisava persistir. André começou a jejuar, a participar das vigílias de sexta-feira, a declarar a sua cura em voz alta. Até que, em uma manhã, 3 semanas depois de sua primeira visita à igreja, André acordou e percebeu, a dor havia sumido. Completamente. Ele se levantou da cama sem nenhuma dificuldade, movendo-se como não fazia há anos. Chorou de joelhos, agradecendo a Deus. Mas o milagre não parou por aí. 2 dias depois, enquanto orava no templo, um homem se aproximou dele. Era o dono de uma oficina mecânica que havia ouvido seu testemunho na igreja. "Preciso de um mecânico bom e honesto", disse ele. "Se você quiser, o emprego é seu." André não podia acreditar. Não só estava curado, como agora tinha um trabalho melhor, com salário suficiente para quitar as dívidas e dar uma vida digna à sua família. No domingo seguinte, André subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus o havia livrado da dor, da depressão e da ruína financeira. "Eu pensei que tudo estava perdido", ele disse, olhando para a congregação. "Mas Deus me mostrou que, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, ele faz o impossível."
O pastor sorriu e acrescentou: Isso é a Igreja Universal. Um lugar onde a fé é colocada em prática, onde os milagres acontecem e onde ninguém sai como entrou. Deus não olha para o seu passado, mas para o seu coração. Se você crer, Ele fará por você muito mais do que você imagina. Hoje, André é um homem transformado. Ele e Ana são dizimistas fiéis, participam de todas as campanhas de fé e trazem outras pessoas para conhecer o poder de Deus. Sua família foi restaurada, seu negócio prosperou, e ele vive para testificar que, onde o homem diz é impossível, Deus diz eu sou possível. A lição que André aprendeu e que agora compartilha com todos é esta. A fé não é só acreditar que Deus pode, mas agir como se Ele já tivesse feito. Quando você entrega seus problemas a Ele, persiste em oração e obedece aos seus princípios, os milagres não são apenas possíveis, eles são certos. A Igreja Universal não é apenas um lugar de culto, é um campo de batalha espiritual onde as vitórias são conquistadas. E a maior vitória começa quando você decide confiar em Deus acima de qualquer circunstância. André e Ana não guardaram aquele milagre só para eles. Toda vez que alguém chegava desanimado na igreja, com problemas financeiros, familiares ou de saúde, eles se aproximavam com um sorriso e diziam: Deus já tem a resposta para você. Só não desista. Muitas pessoas olhavam para eles com ceticismo no início, afinal, quem era aquele casal tão simples, mas tão cheio de convicção? Até que as histórias começaram a se multiplicar. Tinha o caso do seu João, um senhor de 72 anos que chegará arrastando os pés, com uma dor nas costas que os médicos disseram ser incurável. Já tomei remédio até demais, fiz fisioterapia, nada adianta, desabafou chorando no altar. André colocou a mão no ombro dele e falou firme: O senhor já tentou entregar isso para Jesus? Seu João balançou a cabeça, envergonhado. Então hoje é o dia. Naquela mesma noite, depois de uma oração forte, o velho saiu da igreja sem sentir mais a dor. No domingo seguinte, voltou correndo, literalmente, para dar o testemunho, com os exames médicos na mão provando que a coluna estava perfeita. Parece que trocaram meu corpo, ele gritava, emocionado. E não foi só ele. A dona Maria, mãe solteira de 3 filhos, chegou à igreja com uma sacola de contas atrasadas e um aviso de despejo. Não tenho mais para onde ir, ela chorou no corredor, enquanto as crianças seguiam quietinhas, de cabeça baixa. Ana abraçou e disse: Deus não abandona quem confia nele. Vamos jejuar e orar por isso. Na semana seguinte, Dona Maria recebeu uma ligação do banco. Um erro no sistema havia acreditado em sua conta o valor exato das dívidas. Não foi erro, foi Deus, ela repetia, mostrando o comprovante para todo mundo. Hoje, ela é uma das líderes do grupo de mulheres da igreja e ajuda outras mães em dificuldade. Mas o testemunho que mais marcou a congregação foi o do jovem Lucas, de 19 anos, viciado em drogas há 4 anos. A família já tinha desistido, os amigos o evitavam, e ele mesmo não via mais saída. Até que, certo dia, arrastado pela avó, entrou na Igreja Universal só para dar uma olhada. André ouviu no fundo, sujo, com os olhos vermelhos, e sentiu o Espírito Santo falando em seu coração: Esse é meu filho. Vá buscá-lo. Sem hesitar, André se aproximou, sentou ao lado do rapaz e começou a contar sua própria história, os erros, a vergonha, a misericórdia de Deus. Lucas chorou como uma criança. Naquele dia, ele entregou a vida a Jesus. Não foi fácil. As crises de abstinência vieram fortes, as tentações batiam à porta, mas a igreja o cercou. Os obreiros oravam com ele, as irmãs levavam comida para sua avó, os jovens o incluíram no grupo de louvor. 3 meses depois, Lucas subiu ao púlpito com uma Bíblia na mão e um brilho nos olhos que ninguém reconhecia. Eu deveria estar morto ou na cadeia. Mas Deus me tirou do lixo e me fez filho dele, disse, com a voz embargada. Hoje, ele é um missionário e já levou dezenas de outros jovens para a mesma transformação. André olha para tudo isso e sorri, lembrando daquele dia em que entrou na igreja quebrado, com medo de não ser aceito. Agora, ele sabe, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E a Igreja Universal é o lugar onde os impossíveis se tornam possíveis, onde vidas são resgatadas do fundo do poço e lançadas para um futuro de vitória. Todo domingo, quando ele e Ana chegam cedo para preparar o café da manhã para os novos visitantes, eles oram juntos: Senhor, usa nossa história para tocar mais corações. Que ninguém saia daqui do jeito que entrou.
E Deus, fiel como sempre, responde. Porque milagre não é exceção na CCB, é rotina. É a mão de Deus estendida para quem ainda não desistiu de acreditar. A vida de André e Ana se tornou um farol de esperança na igreja. Cada testemunho que davam, cada palavra de encorajamento, parecia tocar alguém no lugar mais profundo da alma. E foi assim que, numa tarde de quarta-feira, durante a reunião dos jovens, uma moça chamada Mariana entrou pela porta dos fundos, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela tinha ouvido falar da igreja por uma colega de trabalho, que insistira: lá eles não julgam, eles abraçam. E se tem um lugar onde Deus ouve, é ali. Mariana não acreditava muito em milagres. Depois de anos lutando contra a depressão, tentando se afogar em remédios e terapias que só aliviavam por um tempo, ela estava prestes a desistir. Mas naquela noite, algo a levou até a CCB. André a viu logo que ela entrou. Reconheceu aquele olhar vazio, aquele peso nos ombros que parecia dobrá-la ao meio. Ele se aproximou com calma, sem pressa, e só perguntou: você quer oração? Mariana balançou a cabeça, sem conseguir falar. Não precisava. André a levou até um canto mais tranquilo, onde Ana já esperava com um sorriso que parecia dizer: você está no lugar certo. Enquanto as mãos se uniam em oração, Mariana sentiu algo estranho. Não era uma emoção passageira, mas uma paz que começava a preencher os vazios que ela carregava há tanto tempo. Os obreiros oraram com fé, declarando liberdade, restaurando sonhos que ela nem lembrava mais que tinha. E então, como um rio que rompe a barragem, ela começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Era alívio. Era esperança voltando à tona. Nos dias seguintes, Mariana não faltou a nenhuma reunião. Aos poucos, a escuridão que a acompanhava foi perdendo força. Ela começou a sorrir mais, a se alimentar melhor, a enxergar um propósito onde antes só via desespero. E o mais incrível, um domingo, durante o culto, ela subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com voz firme, contou como Deus a tirou do fundo do poço e a colocou em um caminho de luz. Eu vim aqui achando que ninguém ia me entender, ela disse, olhando para André e Ana, mas encontrei pessoas que não só me entenderam, como me estenderam a mão quando eu não tinha mais forças para me levantar. O pastor, emocionado, abençoou sua vida e profetizou: o que o inimigo quis usar para te destruir, Deus vai transformar em testemunho para salvar muitas vidas. E assim foi. Mariana hoje lidera um grupo de apoio na igreja para pessoas que lutam contra a depressão e a ansiedade. Ela aprendeu que, na CCB, ninguém é deixado para trás. Cada história de dor pode se tornar uma história de vitória, basta entregar nas mãos dele. E assim, como André e Ana, ela também passou a orar: Senhor, usa minha vida. Que ninguém que entre aqui saia do mesmo jeito. Porque na Igreja Universal, milagres não são contados, são vividos. Todos os dias. Por quem ainda acredita que Deus faz o impossível. Naquela mesma semana, enquanto Mariana compartilhava seu testemunho no culto da quarta-feira, uma jovem chamada Rafaela entrou pela primeira vez na CCB. Ela estava com os olhos inchados de chorar, as mãos trêmulas e o coração apertado por uma dor que parecia não ter fim. Havia perdido o emprego, o namorado a traíra, e a solidão a fazia sentir que não havia mais saída. Se Deus existe, por que ele me abandonou? Pensava, enquanto se sentava no último banco, quase escondida. Mas Deus não a deixou passar despercebida. Enquanto o coral cantava Deus é fiel, ele não desiste de você, Rafaela sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela, mas que parecia envolver seu espírito como um abraço. E então, como se fosse um sinal, Mariana olhou diretamente para ela e disse, com voz firme mas cheia de amor: tem alguém aqui que acha que está sozinha, mas Deus está te dizendo: eu estou aqui, e vou te tirar desse poço. Rafaela não conseguiu segurar as lágrimas. Depois do culto, enquanto tentava sair sem chamar atenção, uma irmã da igreja se aproximou: filha, você parece que está carregando o mundo nas costas. Vamos conversar? Era Dona Maria, uma serva de Deus que já havia visto muitas batalhas sendo vencidas naquele mesmo lugar. Ela levou Rafaela para um cantinho tranquilo e orou com ela. Não foram palavras bonitas ou cheias de teologia, foi uma oração simples, de mãe para filha, pedindo a Deus que tocasse naquela vida quebrantada. Naquela noite, Rafaela sonhou com uma luz brilhante que a envolvia enquanto uma voz dizia: confia em mim. Ao acordar, sentiu um alívio que não entendia, mas não questionou.
voltou à igreja no domingo, e dessa vez não se escondeu. Durante a pregação, o pastor falou exatamente sobre restauro, como Deus recolhe os cacos de uma vida partida e faz algo novo. Rafaela chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas de esperança. Dias depois, ela recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidato meses atrás, sem resposta. Desculpe a demora, mas temos uma vaga para você, disseram. No mesmo dia, enquanto arrumava suas coisas para o novo trabalho, encontrou um bilhete antigo do namorado, mas, em vez da dor de antes, sentiu apenas gratidão por ter escapado de um relacionamento que a afundava. Hoje, Rafaela serve no departamento de jovens da CCB. Ela conta que, quando olha para trás, não reconhece mais aquela mulher que entrou arrasada na igreja. Deus não só me tirou do buraco, ele me deu um propósito, diz, com os olhos brilhando. Aqui, eu aprendi que milagre não é só cura física ou dinheiro do céu. Às vezes, o maior milagre é Deus te fazer enxergar que você ainda tem valor quando o mundo te diz que não. E assim, a corrente de bênçãos continua. Porque na CCB, ninguém é um número, ninguém é um caso perdido. Cada pessoa que entra com o coração partido sai com uma história para contar e uma missão para cumprir. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E os escolhidos, muitas vezes, são aqueles que o mundo já desistiu de ver vencer. Na mesma semana em que Rafaela compartilhava seu testemunho no culto de jovens, um rapaz chamado Mateus entrou pela primeira vez na CCB arrastando os pés, como se cada passo pesasse uma tonelada. Ele vinha de uma sequência de decepções, tinha perdido o emprego, a namorada o traíra, e a dependência em álcool estava consumindo o pouco que lhe restava. Eu só vim porque minha mãe não me deixou em paz, confessou mais tarde ao irmão que o abordou na porta. Mas juro que não acredito mais em nada. Mateus sentou no fundo do salão, de braços cruzados, tentando se fechar para tudo. Mas algo no louvor daquela noite o incomodou, não era o volume, nem a música, mas a sinceridade com que aquelas pessoas cantavam. Ele reparou em um homem ao seu lado, que levantava as mãos mesmo com as marcas de queimaduras nos braços. Depois soube que era o irmão Paulo, que havia sobrevivido a um incêndio que destruíra sua casa e matara 2 filhos. Como ele ainda louvava, pensou Mateus, sentindo um nó na garganta. Quando o pastor chamou os que precisavam de oração, Mateus permaneceu imóvel. Mas então, como se uma mão invisível o empurrasse, ele se levantou. Tremendo, foi até o altar e caiu de joelhos. Não conseguiu falar, só chorar. Um obreiro se ajoelhou ao seu lado e orou em voz baixa: Senhor, este filho teu está quebrado, mas o Senhor especializa em restaurar vasos partidos. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como uma promessa. Nos dias seguintes, Mateus voltou. Não por obrigação, mas porque algo dentro dele começava a mudar. Os irmãos não o julgaram, não lhe deram sermões vazios. Em vez disso, o irmão que trabalhava como mecânico lhe arrumou um emprego temporário na oficina. A irmã da limpeza da igreja começou a deixar um prato de comida quente para ele após os cultos. Pequenos gestos que, juntos, foram reconstruindo sua dignidade. Um mês depois, Mateus estava no mesmo altar onde havia chorado, mas dessa vez para entregar sua vida a Cristo. Eu achava que Deus só ajudava quem já era bom, ele disse, com a voz embargada, no dia do seu batismo. Mas aqui, eu aprendi que ele vem atrás de quem está perdido, mesmo quando a gente não acredita mais. Sua mãe, que nunca havia deixado de orar por ele, chorava na primeira fileira. Hoje, Mateus é um dos responsáveis pelo Ministério de Visitação da CCB. Ele visita hospitais e presídios, levando a mesma esperança que um dia recebeu. Eu já fui aquele cara que achava que não tinha jeito, conta aos detentos, olhando nos olhos de cada um. Mas se Deus mudou minha história, Ele pode mudar a de vocês também. E muitos, ao ouvirem seu testemunho, baixam a cabeça e aceitam a oração. Porque na CCB, os milagres não são apenas momentos isolados, são correntes. Rafaela, que quase se perdeu nas drogas, agora aconselha adolescentes. Mateus, que chegará bêbado ao primeiro culto, hoje leva outros à sobriedade. E assim, a igreja segue sendo um lugar onde as cinzas viram beleza, onde o que estava morto ressuscita, e onde ninguém sai da mesma forma que entrou. Porque Deus não desiste de ninguém. E quando Ele começa a escrever uma história, não há passado tão feio que Ele não possa transformar em um testemunho, e não há vida tão quebrada que Ele não possa usar para abençoar muitos. E o milagre se completou.
Aqueles homens, antes encurvados pelo peso da culpa, começaram a se levantar primeiro nos joelhos, em oração, depois nos pés, em propósito. Um deles, Carlos, que cumpria pena por um crime violento, escreveu anos depois: aquele dia, quando o irmão João falou que Deus não desiste, algo em mim rachou. Não foi a parede da prisão, mas a que eu tinha construído no peito. Hoje, ele lidera um grupo de apoio a egressos, provando que a redenção não é só possível, é contagiosa. Porque o milagre não estava só na mudança deles, mas na corrente que se formou, cada vida restaurada se tornou um farol para outra ainda perdida. A igreja não era um prédio, era um corpo vivo, onde as cicatrizes se transformavam em mapas para quem ainda tropeçava no escuro. Reflexão final. Deus não nos tira das tempestades, Ele entra no barco conosco e nos ensina a navegar. O milagre não é a ausência de marcas, mas a graça que as torna úteis. Aquilo que o inimigo quis usar para nos destruir, o Senhor usa para nos consagrar. Lição de vida. Nunca subestime o poder de uma história mudada. Se Deus pode transformar água em vinho, Ele pode transformar sua vergonha em glória, seu lamento em louvor e seu fim em recomeço. A questão não é se você merece uma segunda chance, mas se está disposto a receber. Porque Ele já estendeu a mão e sua mão não volta vazia.